Olá pessoal do canal, tudo jóia? Hoje a gente vai trabalhar tamanho do texto de impressão para as nossas escalas, porque quando a gente começa a desenhar, muitas vezes a gente não tem ideia da escala, né? Então, como a gente já viu lá no vídeo de escalas, a parte 2, que a gente inseriu o bloco dessa folha aqui, vou confirmar para vocês aqui, ó, vou dar um comando list, né? Ele vai mostrar a escala que está esse desenho. Vou dar o comando list aqui e ele vai mostrar a escala que está esse desenho. A gente está na 1:200, certo? Como a gente tinha inserido lá naquela oportunidade de fazer, quando a gente fez o vídeo da escala. Então, eu preciso agora configurar esses textos que foram configurados quando a gente estava desenhando a primeira vez e descobrir o tamanho que eu vou precisar configurar esses textos para a impressão ficar boa. Como a gente trabalha no IFSC? No IFSC a gente trabalha basicamente com 3 tamanhos de textos. Texto impresso, que na folha vai ficar com 1,5 mm, que a gente vai chamar de texto pequeno. Texto médio, que na folha impressa ficaria com 2 mm. E o texto grande ele ficaria com 3 mm na impressão. Joia? Então a gente vai fazer a seguinte conta. A gente pega 1,5 mm, passa para metros, fica 0,0015, e multiplica pela escala, que é 200. Então, quando eu quiser um texto pequeno, ele tem que estar com 0,3. Quando eu quiser um texto médio, ele vai ter que estar com 0,4. Eu coloquei aqui, né, 0,002, que é 2 milímetros, na unidade métrica, vezes 200, que é a minha escala. Meu fator de escala que eu tenho nesse desenho aqui. 0,003 vezes 200, tamanho de texto 0,6. Então, o tamanho do texto vai ser maior ou menor, de acordo com o grau de importância dele. Então, acho que muitos de vocês já devem ter visto essa figura, né, onde tem um texto muito grande no centro, escrito você vai ler isso primeiro, aqui embaixo depois, então meu mouse, depois você vai ler isso aqui, e depois vai ler isso aqui, e o pequenininho por último, e depois isso aqui por último. O que acontece, né? E, teoricamente, para quase a maioria das pessoas, tem gente que até pode ter uma outra visão, mas o texto maior chamaria a atenção, né, numa leitura inicial, tá? Nas nossas plantas vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. A gente vai precisar determinar nomes, tamanhos de textos para os nomes que chamam mais atenção. Então, por exemplo, o nome de rua eu desejo ficar um pouquinho maior, né, o nome do confrontante médio, o número da distância aqui menor. Então, a gente pode imaginar dessa forma, tá? E aí eu vou configurar os meus estilos de texto desta forma. Grande, pequeno e médio com os valores que eu calculei aqui, né, de 0,3, 0,4 e 0,6. Então a gente vai fazer essa configuração agora. Então eu vou criar aqui os meus estilos de texto. Vou vir aqui no Annotation do AutoCAD aqui, e vou vir aqui nos tipos de texto, no Text Style, né, aqui tem as dimensões, e aqui tem o Text Style. Então, joia, eu vou configurar aqui meu texto, vou vir aqui no Annotation, eu tenho esse desenho já com algumas configurações, vou vir aqui no texto, estilos de texto, tem algumas configurações, inclusive tem textos ali que já estão em algumas dessas configurações, por exemplo, o L50 é o da malha de coordenadas, e outros, então a gente vai criar novos, tá? Então eu vou criar aqui um texto que eu vou chamar ele de pequeno, 1,5 milímetros, ok? Criei esse pequeno. Opa, ele não é 1,5 milímetros, ok. 1,5 milímetros. Então, a altura dele vai ser 0,3 e eu vou permanecer com a Romance, tá? Aplicar. Vou criar um novo. Vai chamar médio, 2 milímetros, ok. E ele vai ser 0,4. Romance também. Aplicar. E vou criar um novo que vai chamar grande. Grande, 3 milímetros. Ok. E ele vai ser 0,6. 0,6 aplicar. Então eu tenho os 3 tamanhos de textos que me interessam no momento.
Então eu vou até fechar aqui essa janela, foram criados os estilos, e agora eu vou começar a trocar, né? Vou clicar aqui no texto e vou vir aqui no meu, deixar minha janelinha de propriedades aberta, cliquei em botão direito propriedades, até vou colocar ela fixa aqui do ladinho, que eu já vou trocando aqui, ó, estilo de texto. Eu quero que o nome da rua saia no grande. Então, grande 3 milímetros. Joia. Meus confrontantes, vou fazer um select similar. Vamos ver se ele acha meus confrontantes. Opa, deixa eu selecionar um aqui, deu um ESC aqui, selecionar. Select similar. Ele achou os textos de confrontantes que são similares. Eu quero que eles sejam médio. Então eu venho aqui e troco ele para o médio 2 milímetros. Joia. Os meus indicativos de direção angular do azimuth, vou fazer aqui o select similar também. Pegou todos, não pegou esse aqui, então vamos selecionar este aqui pegou. Eu quero que eles sejam pequenos. Então eu vou botar aqui pequeno. Ok? Vai imprimir pequenininho. Joia. Se eu achei meio pequeno visualmente, eu posso, então, colocar como médio. Joia, seleciono todos, mas esse daqui que não está selecionando, vamos colocar aqui médio. Então, vou colocar aqui médio 2 milímetros. E o dimensão, o estilo de dimensão que eu estou usando do AutoCAD, eu vou lá configurar ele também. Vou colocar aqui meu Dimension Style, né? Vou informar que eu quero que esse aqui que chama texto, né? Eu vou então renomear ele, ou vou criar um novo, né? Vou criar um novo para a gente passar pelas telas aqui. Vou chamar aqui ele de 1,5 milímetros. Na verdade eu vou chamar já de 2 milímetros, porque eu vou querer ele médio, certo? Continuar. Aí ele vai abrir uma janela, né? Eu vou dizer que eu quero as minhas linhas externas suprimidas, tá vendo? Elas estão habilitadas aqui para não aparecer linhas aqui. Também está, deixa eu voltar aqui nas linhas, aqui embaixo também linhas extras estão habilitadas para suprimir, ó, se eu não deixo isso aqui, ela fica com linhas aparecendo ali, eu quero só o texto em cima. Eu também não quero setas, ó, não tem cabeças de seta, não quero nada, né? Se eu escolher aqui, né, ele vai aparecer, none, então não quero. O texto, então, se eu estou criando para 2 milímetros, eu vou querer o 2 milímetros, né, o médio. Então, meu dimensionamento médio. Unidades, eu vou querer aqui no primeiras unidades, eu vou querer o meu imóvel, eu posso representar com apenas 2 casas depois da vírgula, tá bom, para a distância linear do imóvel. Tá, graus, minutos, segundos angular, certinho no sexagesimal como a gente usa. Ok, vou dar ok. Se eu precisar voltar nessa configuração, eu altero. Então tá aqui, ó, 2 milímetros. Eu vou transformar ela como corrente aqui, ó, como atual. Toda vez que eu for usar, vai puxar essa aqui primeiro. E vou fechar. E vou alterar aqui as minhas... Vou usar de novo o Select Similar. Seleciono um, Select Similar. E vou trocar eles aqui, né? Nas minhas propriedades, eles aparecem as informações do tipo, e aqui tem aqui, ó, Dimension Style. Eu vou trocar aqui para 2 milímetros, tá? E eles já entram aqui no tamanho certo, ok? Então eu fiz esse cálculo aqui para a escala. Se eu mudar meu fator de escala, muda os tamanhos do texto, tá? Isso é super importante, pessoal. Vamos verificar o tamanho que está o texto da malha de coordenada, tá? O Lisp que a gente usou na malha de coordenada, depois consultem o vídeo, né? Ó, tá marcando aqui, ó, 0,25, tá vendo? Quando ele inseriu, ele colocou a altura de 0,25. A gente tá vendo que para nós, o pequeno tem que ser 0,3, então ela teria que ser pelo menos 0,3. Então eu posso alterar aqui, ó. Venho aqui no estilo de texto L50, que foi colocado pela própria malha, e coloco aqui, ó, 0,3. Altero aqui. Não vai ficar tão pequenininho na hora da impressão, tá? E aí vamos confirmar aqui, Select Similar. Vai selecionar todos esses textos, né? E eu vou colocar aqui, vamos confirmar aqui o L50, né? E ele tá... Beleza, beleza.
e ele está marcando agora, ainda ficou marcando 0, então vou alterar aqui, 0,3. E ele vai mudar os tamanhos dos textos. Olha, eu venho aqui, dou uma mexida se for o caso, não tem problema. Como eu mostrei para vocês no desenho lá da malha de coordenadas, eu posso movimentar para baixo, posso ajeitar onde eu achar que fica mais conveniente, aqui pertinho, né? Aqui cuidar para não confrontar com outro texto, né? Vou mover para cá. E aí depois eu dou aquela edição final, né? E vou ajeitando meus textos com o comando Move, né? Que eu uso aqui a letra, eu uso o M Enter, né? Eu clico M Enter e dou uma arrastadinha ele para o lado aqui. Então eu vou arrumando aqui meus textos, né? Conforme. Tá? Então meus textos estão preparados para impressão. Joia? Tamanho de texto de acordo com a escala. Ó, ficou aqui ainda esses indicativos aqui, ó, desse ponto de referência que eu tinha aqui. Eu vou colocar aqui os textos como grande. Vamos pegar o nosso grande aqui, 3 milímetros. Tá? Tá ok? Então aqui a gente tem um pontinho que está oculto agora. Deixa eu até verificar aqui. Tá aqui, não tá. Mas é um vérticezinho que a gente precisa colocar aqui, que era um ponto de referência. Joia? Então meus textos estão configurados para uma boa impressão, de acordo com a escala, com as medidas que a gente costuma usar nas nossas aulas do IFSC. Tá ok? Beleza? Tamanho de texto por escala é isso. Nos vemos em breve em outro vídeo. Obrigado. Até a próxima.